eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Sem sombra de dúvidas, João estava fisicamente em Patmos, mas naquele dia, o dia do Senhor, isto é, o primeiro dia da semana, o dia em que comemoramos a ressurreição de Cristo, João achou-se em espírito. A ilha do exílio transformava-se em porta do céu. Segundo Michael Wilcock, em Patmos nós sofremos, mas em espírito nós reinamos. Glória a Deus. As igrejas modernas, sem contar com o toque do Espírito, mostram-se moribundas, espiritualmente inativas, frias e infrutíferas. Nós precisamos do contato direto com Deus, através de seu Santo Espírito. Necessitamos de discernimento espiritual de modo a não sermos influenciados por espíritos estranhos, que se deleitam por imitar as experiências cristãs, a fim de atraírem após si aos discípulos, tal e qual fazem os falsos mestres humanos. Precisamos assediar os portões do céu com a oração e discernimento, buscando as experiências espirituais através do Espírito Santo. Dessa maneira, seremos transformados segundo a imagem de Cristo. Portanto, não importam as circunstâncias, se você está no palácio ou na favela, não importa. O Todo-Poderoso pode sempre nos tocar e nos levar ao seu trono. O lugar do exílio tornou-se a antessala da glória. Perceba só, João está sozinho, com Deus. Ele vê realmente, mas não com os olhos físicos. Ele está em contato espiritual direto com o seu Salvador. Ele está totalmente desperto. E cada avenida de sua alma está totalmente aberta à comunicação direta de Deus com ele. E é nessa condição que João ouve, vinda de trás de si, uma grande voz como de trombeta. A trombeta fala de uma voz sobrenatural, poderosa, assustadora. A ordem para João era clara, né? O que vês, escreve em livro. Capítulo 1, versículo 11. A mensagem precisa ser registrada, fiel e perpetuamente. Essa ordem percorre todo o livro. Capítulo 2, versículo 8 e 12. Capítulo 3, versículo 1, 7 e 14. Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 21, versículo 5. Isso eleva essa profecia a uma categoria normativa para toda a igreja em todos os tempos. Todo o plano de Deus deve ser escrito. Apocalipse 1, 19 fala de coisas passadas, presentes e futuras. O livro de Apocalipse é atual em todo o tempo. Ele descreve o que já foi, o que é e o que há de vir. A ordem também é explícita. Envia para as 7 igrejas. Essas cidades eram sedes administrativas e já por isso áreas de concentração do culto ao imperador. E veja que algo interessante nos é apresentado no versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Antes de ter a visão do Cristo exaltado, ele teve a visão da igreja, representada aqui pelos 7 castiçais ou candeeiros de ouro. Antes de ver o noivo em seu fulgor e majestade, João tem uma visão da beleza da noiva, a igreja. Isso é muito interessante, pois o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Jesus em glória, senão por meio da sua igreja aqui na terra. Você precisa da igreja. Precisa se congregar. O que é a igreja? Ela é a luz do mundo. Por isso, ela é comparada a candeeiro ou castição. O castiçal deve refletir luz. A luz da igreja é emprestada ou refletida, como a luz da lua. Se as estrelas têm de brilhar e as lâmpadas luzir, elas devem permanecer na mão de Cristo e na presença de Cristo. Desta forma, Cristo está não apenas entre as igrejas, mas as tem em suas próprias mãos. Essas duas figuras, portanto, são um símbolo incomum para representar o caráter celestial e sobrenatural da igreja, seja através dos seus membros, seja através dos seus
líderes.